Vamos iniciar o estudo das demências. Umas considerações iniciais são importantes, em especial no que se refere à capacidade do nosso cérebro armazenar informações. A nossa capacidade de memória cerebral é absurdamente grande, chegando a 1 petabyte, mais ou menos o equivalente a 4 bilhões de livros, uma quantidade absurda de informação que pode ser armazenada em termos de biologia cerebral. E isso acontece graças a um aspecto relevante da citoarquitetura neuronal, que são as sinapses. Sinapses em diferentes ordens de grandeza, estabelecendo um número significativo de conexões e permitindo dessa forma o armazenamento não só do ponto de vista bioquímico, mas citoarquitetural de informações de memória. Convém lembrar que essa memória é suscetível de danos com o avançar do tempo, e ela se reflete não somente na recordação de eventos, mas na capacidade funcional do sujeito. Sabemos que mais da metade dos pacientes com acima de 85 anos eles necessitam de ajuda nas suas atividades, né, da vida diária, e eles apresentam uma condição mais seletiva na sua atenção, na sua concentração, com uma lentificação do processamento de informações e uma progressiva dificuldade na recuperação dessas mesmas memórias, de tal forma que nós temos uma diminuição do volume cerebral, ou seja, perdemos células, e isso é fisiológico, porém, em condições anormais, em condições de doença, nós podemos ter uma exacerbação desse processo de apoptose, levando a condições comprometedoras da função neuronal. E essa condição de declínio da atividade cognitiva, ela se reflete e ocorre não somente às custas de perda de células cerebrais, né, de neurônios, mas a partir de uma série de elementos das estruturas que suportam esses neurônios, como, por exemplo, comprometimento da vasculatura cerebral, diminuição da densidade sináptica, comprometimento das células da glia com redução da sua densidade, né? As células da glia dão a sustentação mecânica e química também dos neurônios, de tal forma que o resultado final é uma perda neuronal que pode chegar a uma taxa fisiológica de mais ou menos 2 a 3 neurônios por segundo, porém com exacerbações na vigência de condições mórbidas. E aí podem surgir as demências. Demências significando a incapacidade em formar novas memórias e em recuperar memórias. Do ponto de vista epidemiológico, aproximadamente 6 a 8% dos idosos, né, acima de 65 anos possuem um diagnóstico de demência de Alzheimer. Isso só tende a aumentar a ponto de praticamente 45%, 50% daqueles com mais de 85 anos poderem ter um diagnóstico compatível com demência de Alzheimer. Não só a demência de Alzheimer ocorre com uma frequência importante, mas outras causas, destacando aí as demências vasculares, né? E podem estar coexistindo com a doença de Alzheimer, demência dos corpúsculos de Levy, que é a sequência semiológica de psicose com distúrbios extrapiramidais, né, parkinsonismo e o quadro de comprometimento de memória, sendo essa considerada talvez aí conforme a população a segunda causa mais comum de demência.
No mundo, estima-se em torno de 50 milhões de dementes. É bastante, né? Para 2050, uma previsão de 152 milhões. São previsões, mas não são muito auspiciosas. Atualmente, aqui em nosso país, em torno de 1,5 milhão de pacientes, pelo menos reconhecidos, provavelmente é mais, com muitos casos novos ocorrendo o tempo todo, em decorrência do envelhecimento populacional. Um custo econômico importantíssimo, em torno de US$ 1 trilhão em assistência, cuidadores, medicação, internamentos. Então isso acarreta um custo econômico muito significativo. E é importante lembrar que quem cuida desses pacientes acaba virando paciente também, porque o desgaste físico e emocional é muito importante. E a demência então passa a ser uma categoria de doenças muito presente na vida dos médicos, no sentido de que uma boa parte da sua população de pacientes pode, em algum momento, se apresentar com essa condição. Aqui segue um modelo interessante de como ocorrem as perdas cognitivas na demência de Alzheimer, né? Mencionando o caso de um pintor holandês, Willem Attemolen. Ele desenvolveu essa demência e aí nós temos uma evolução de como ele enxerga o mundo, ou melhor, como ele se enxerga a si mesmo a partir do síndrome demencial instalado. O primeiro quadro superior à esquerda demonstra uma pintura. Ele era um pintor e um desenhista, um retratista, mostrando um autorretrato, né, um desenho próximo aí da perfeição. E na sequência, nos anos subsequentes, a evolução da doença demonstra uma simplificação cada vez maior do seu traçado, da sua conceituação de, de, de desenho, de cor, até chegar lá no final, no quadro inferior à direita, numa forma quase incompreensível e altamente esquematizada. Então nós observamos a progressiva simplificação que o mundo vai assumindo para um doente com doença de Alzheimer, até ficar tudo realmente no preto e branco, sem nenhum degradê de possibilidades, né, de variações. E o mundo é visto dessa forma, né? Carolus Horn é outro exemplo de um pintor retratando uma paisagem veneziana, numa fase em que ele não tinha doença. Aí na evolução, a mesma paisagem, só que de forma mais estilizada, embora ainda boa, evoluindo um pouquinho mais, né, ficando mais estilizado, os traços mais retos, até assumir quase um aspecto infantil, né? As nuvens são redondas lá no céu, os traços bem retos, embora ele ainda pinte melhor do que eu. E aí a mesma situação numa outra sequência de pinturas, mostrando um desenho cada vez mais caricato, com menos expressividade, né, mais simplicidade. Então, e as mesmas nuvens lá no final em forma de círculo ou roda. Então, é o que acontece com quem tem Alzheimer. O mundo vai assumindo esse aspecto cada vez mais simples, né? Do ponto de vista de classificação, nós podemos ter o que nós chamamos de demências corticais, cujo melhor exemplo é a doença de Alzheimer, e as demências subcorticais, comprometendo o conectoma propriamente dito, como por exemplo ocorre com a paralisia supranuclear progressiva. Então aqui são os dois grandes padrões que nós temos: o envolvimento de córtex e aí vamos ter a amnésia, né, perda de memória com afasia, agnosia, apraxia, que são elementos clássicos do Alzheimer, ou as subcorticais com diminuição de motivação, diminuição de vontade, distúrbio de atenção, e um exemplo bom é a PSP. Do ponto de vista de
classificação podemos ter ainda o que chamamos de demências primárias e secundárias. As primárias são aquelas que não têm uma causa conhecida, embora a gente possa pressupor talvez um componente genético, e as secundárias são decorrentes de outras doenças, né, como por exemplo uma demência vascular num paciente hipertenso, ou uma demência num paciente com neurosífilis, ou uma demência em alguém com uma deficiência de B12. Do ponto de vista de prevalência, as demências podem ser classificadas aí no componente pré-senil, antes dos 65 anos, sempre com Alzheimer no topo, em segundo lugar as vasculares, ou demências após os 65 anos, ainda com Alzheimer, né, sempre liderando, e Levin em segundo lugar. Do ponto de vista diagnóstico, o que nos chama a atenção são os resultados das avaliações neuropsicológicas. O Minimento acaba assumindo um papel importante pela sua simplicidade e facilidade de aplicação, mas não podemos deixar de reconhecer eventualmente lesões estruturais ou envolvimento metabólico. Então, ressonância magnética em um exame bioquímico básico com ênfase na deficiência de B12, VDRL, hipotiroidismo, né, com TSH, T4 livre, são bem importantes aqui nesse caso. Muito bem, vamos dar sequência com a doença de Alzheimer.